e que pode, inclusive, sacramentar uma grande negociação para o futuro do Alviverde em 2024. Internacional aceita a proposta do Palmeiras e Maurício está muito próximo de ser mais um reforço do técnico Abel Ferreira. Vem comigo! Chega deixando o seu like, por gentileza, porque esse vídeo aqui é para você que gosta de novidades e boas no Verdão. Você que gosta de reforços de qualidade no Palmeiras. É isso que você estava buscando para a sequência da temporada? Então, deixa o seu like por aqui, porque o papo agora é sério. Aquilo que, no começo do ano, era algo utópico de acontecer, do Palmeiras buscar um reforço de alto gabarito aqui no Brasil, tirar de um rival para levar para a academia de futebol, para trabalhar com o técnico Abel Ferreira. Haja vista que hoje o Palmeiras é uma referência aqui no futebol nacional, na América do Sul, é um time que briga por todos os títulos e claro que incomoda muita gente. E é óbvio que dificilmente rivais que querem rivalizar com o Palmeiras não vão ceder seus principais ativos ou então vão dificultar ao máximo qualquer tipo de negociação. Algo que era impensado agora se torna muito real. O Palmeiras pode sim, nas próximas horas, ter Maurício, meio-campista, jovem, 22 anos, seleção olímpica, um jogador que teve números ótimos em 2023, como jogador alviverde pelas próximas 5 temporadas. Então vou contar tudo isso tintim por tintim aqui neste vídeo, lembrando que o Palmeiras segue em busca de outros reforços para posições carentes, mesmo que o Abel tenha negado depois da vitória sobre o Vasco da Gama por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro, a chegada de um zagueiro e tudo mais. O Palmeiras estuda uma reposição para o Luan, ainda estuda a chegada do tal sonho de consumo dele, que é um zagueiro canhoto, mas em especial a chegada de um centroavante para a vaga do Endrick. Lembrando que o Palmeiras não é que perdeu apenas um jovem promissor, o Palmeiras perdeu um atacante de potencial que, na minha visão, já tem que ser titular da seleção brasileira. Olha o peso desta vaga que agora precisa ser ocupada, né? O Palmeiras perdeu simplesmente uma das melhores peças reveladas no futebol nacional nos últimos tempos. O garoto Endrick, que está com a seleção na Copa América, que vai jogar no Real Madrid, não é que ele vai jogar num clube de esquina, não, vai jogar simplesmente na maior instituição esportiva do planeta. Então é óbvio que um jogador desse calibre precisa de uma reposição à altura que o elenco do Palmeiras hoje não pode ofertar. Não é com Rony, não é com Flaco Lopes, muito menos com qualquer outro jovem da base. O Endrick era e é uma realidade no futebol, um cara com muito potencial, até quem sabe, de brigar por bola de ouro futuramente, só depende dele, claro. E então, obviamente, em relação a todos esses atributos, o Palmeiras vai precisar ser muito criativo no mercado para trazer uma peça que dê continuidade a esse bom legado deixado pelo garoto, ainda em 2024, para as disputas de Brasileiro, Copa do Brasil e, claro, a prioridade que é a Libertadores, mas lógico também pensando em 2025 para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, em que o Palmeiras vai tentar o grande sonho, difícil, quase impossível, de conquistar essa taça que vai ter muitos concorrentes de altíssimo nível, tá bom? A respeito dessa história, onde eu também me abasteci com algumas boas informações exclusivas que só ele, o Vaguinha, trouxe para atualizar, e informações que são muito boas para o torcedor do Palmeiras. Sentaram-se à mesa nesta sexta-feira André Curi, Anderson Barros e todo o restante do staff da diretoria de futebol do Palmeiras. Chegaram a um acordo. O Palmeiras apresentou 10 milhões e meio de euros. Subiu até a proposta de cerca de 9 milhões que era especulada, já para não ter qualquer tipo de dúvida em relação à vontade que o Palmeiras tem de ter o Maurício. 10 milhões e meio de euros pelo jogador. Aí o que acontece? Vamos lá. 50% desse valor
ou no caso do direito econômico do jogador, é do Internacional. Os outros 50 divididos entre o Cruzeiro, Desportivo Brasil e o staff do próprio Maurício. Ok? Ok. Só que nessa história, desses 10 milhões e meio, o Internacional, para liberar o atleta, exigiu ficar com 7 milhões de euros. Ou seja, mais da metade desse valor. O restante dos 3 milhões e meio serão divididos entre Cruzeiro, Desportivo Brasil e o André Cury. Os caras vão aceitar a proposta? Por parte do Inter, o martelo já foi batido. Resta agora, nessas horas, o Palmeiras entrar ou convencer Cruzeiro, Desportivo Brasil e o próprio staff do Maurício a ceder para que o negócio saia do papel e se torne realidade. É difícil de acontecer? Não. Primeiro porque o Palmeiras tem uma relação espetacular com a diretoria do Cruzeiro. Lembrando que lá está o Alexandre Matos, que não tem nenhum tipo de interesse em ter o Maurício atrapalhar a negociação. Desportivo Brasil, da mesma forma. Palmeiras e Desportivo Brasil cansam de semanas a semanas fazerem negócios em relação a jogadores de base. Palmeiras também tem uma ótima relação com essa diretoria. E a parte do empresário do André Cury e do Maurício? Isso é colocado em contrato nos vencimentos futuros do jogador, que vai ganhar mais do que ele recebia, óbvio, no Internacional. Você consegue diluir isso em luvas, ou então o jogador cede essa parte, justamente porque já vai estar ganhando no mês em que estiver sendo debitado, ou no caso depositado o salário dele pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, é um acordo que o mais difícil já aconteceu. O Internacional, que era o time que jamais gostaria de reforçar um rival direto em briga pelo título brasileiro, mas que nesse momento precisa muito de dinheiro, por causa da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. O Inter teve praticamente o patrimônio dele arrasado. O estádio do Beira-Rio, que precisa de uma reforma muito significativa para voltar a atuar. O CT Parque Gigante, que é um modelo hoje estrutural no Brasil, que também foi bastante afetado. E claro, com isso, o comprometimento de receitas que o Inter teve de também adiantar para compra, para aquisição de alguns atletas nessa temporada e que contava com um caixa que, infelizmente, agora, por causa dessa situação, o Inter teve de gastar para fazer esse tipo de investimento de aporte em sua infraestrutura. Então, como o Inter, nesse momento, bateu o martelo em reuniões que o próprio Wagner Martins me falava nessas últimas semanas que estavam acontecendo entre os departamentos financeiro, administrativo e futebol do Internacional, lá ficou decidido que o Inter precisa vender alguns atletas e o grande ativo deste momento para venda é o Maurício. E é um valor muito significativo para o Inter. Então, 7 milhões definido na mão do Internacional e o restante agora entre Cruzeiro, Desportivo Brasil e André Cury, que tem, repito, ótima relação com o Palmeiras, esses três lados. Não só o clube mineiro, mas também o clube aqui de São Paulo, que disputa categorias de base, e, em especial, André Cury, que simplesmente é o empresário do Estevão. Sim, ele, esta joia que arrebentou no jogo contra o Vasco da Gama e que está fazendo a negociação do Estevão com o futebol europeu. O Chelsea hoje, por exemplo, é o clube muito mais próximo de acertar com o atleta. Já fez a proposta oficial, está muito bem encaminhado, mas não assinado. Porque tem mais gente na parada ainda sonhando com que alguma coisa possa acontecer para esses lados. Em especial, um rival londrino do Chelsea, o Arsenal, que tem Gabriel Jesus ali. Vai saber se numa dessa o Palmeiras não entra, né? Com uma negociação de última hora com o Arsenal, tenta pegar o Gabriel Jesus, apenas uma conjectura da minha parte, tá bom? Não existe nada disso. Mas o fato é que o Arsenal ainda não desistiu de ter uma última cartada, uma última trucada pra cima do Chelsea, que é o grande favorito. Vamos colocar 95% de chance do Chelsea ter o Estevão. Mas a negociação é tocada, claro, pelo André Cury, que pode
até por todas essas benesses, facilidades que o Palmeiras deu a ele de já negociar o atleta de forma antecipada, que não era desejo do Palmeiras, abrir mão de várias questões burocráticas agora nessa negociação com o Maurício para que o jogador seja atleta do Palmeiras. Lembrando que o contrato vai ser de 5 temporadas como de praxe, como vai ser o contrato feito com o Diay e, claro, similarmente ao contrato do jogador Felipe Anderson, 2 jogadores que se apresentam a partir de julho ao Verdão. Lembrando que a negociação com o Diay só não foi anunciada oficialmente por parte do Palmeiras, até porque precisa o jogador agora acertar a mudança dele para o Brasil, tá resolvendo essas questões pequenas, né, marcar exame médico e tudo mais, mas tá tudo correto entre Palmeiras e São Lourenço, já tá tudo sacramentado. Felipe Anderson, esse sim, já assinou o contrato, e agora o próximo e terceiro reforço desta boa janela de transferências que faz o Palmeiras é o meia Maurício, do Internacional e também da seleção Sub-23, seleção olímpica, que fracassou, não conseguiu ir aos Jogos Olímpicos, mas isso não diminui o talento do Maurício, que eu vejo um jogador de muito futuro e que pode ser muito bem trabalhado pelo técnico Abel Ferreira. Então, nas próximas horas, de acordo com Wagner Martins, esta figura que eu adoro, um dos melhores e mais bem informados jornalistas aqui do Brasil, que está lá no Rio Grande do Sul, que sabe tudo de Internacional, nas próximas horas, segundo o Vaguinha, Maurício será jogador do Palmeiras, porque o Inter já aceitou os 7 milhões dos 10,5 que o Palmeiras ofertou, e o restante será também muito bem definido entre Desportivo Brasil, Cruzeiro e o staff do jogador. Aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas traga aí pelo jornalista Felipe Facincani, que trouxe informações exclusivas do Verdão, que está tendo um interesse aí do Maurício. Se você gostou e curte esse tipo de conteúdo, já deixa logo o seu joinha e seu like nesse vídeo. Não esquece de passar no canal do Facincani e deixar a sua inscrição lá e comentar bastante lá, que ele é fera demais nas notícias do Verdão. Então, se você gostou desse tipo, dá like lá e dá like aqui também, para fortalecer nosso trabalho de trazendo vídeo diário aí do maior clube brasileiro. Então, segue para mais.